Mas agora deixa eu cumprimentar essa minha amiga queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Oi, Carol. Hoje o seu tema é aquele tema que eu também adoro, né? O que está por trás do emagrecimento saudável, o que está por trás, né, de hábitos que a gente consegue levar por toda a vida. Com certeza, entender a alimentação, Carol. Por quê? O que a gente escuta mais no consultório? Nossa, mas eu estou fazendo uma dieta tão certinha, eu estou comendo tão bem e não emagreço. Nossa, eu fiz restrição alimentar, não comi nada e não emagreço. Estou com muita dificuldade para emagrecer, entrei no período da vida que não emagreço de jeito nenhum. Gente, 90% do tempo é erro alimentar, Carol. É, né? A conta é muito simples, a gente tem que gastar mais do que a gente consome, só que tem algumas dicas, quando a gente junta alimentos, quando a gente conhece os alimentos, e existem muitos mitos, o mito do saudável, o mito do carboidrato bom, eu posso, porque é integral, eu posso comer mais. E ninguém sabe que as calorias são as mesmas. Que existem vários conceitos dentro do processo, tá? Aí eu juntei em alguns grupinhos, assim. É muito mais complexo que isso. A gente nem vai entrar muito dentro daquilo de glicose com glicose, carboidrato monossacarídeo, disacarídeo, porque é complexo. Então a gente vai montar em grupinhos. Carboidratos simples, carboidratos complexos, gorduras boas, gorduras ruins. E vamos falar das proteínas, que elas não são a grande mocinha nem a vilã do processo. Ela pode, em momentos, ser mocinha, em outros ser vilã. Ser vilã. Nenhum alimento é errado, gente. Não tem alimento ruim, não tem alimento que faz mal, não tem isso. Tem quantidades que fazem mal, tem estilos de vida que não se adequam àquele tipo de alimentação. Eu tenho duas perguntas para te fazer antes da gente começar a mostrar cada caixinha e essa aula que a doutora preparou. A primeira é: por que o estoque de tudo que sobra é estocado como gordura, certo, doutora? Se sobrar proteína, estocou gordura. Se sobrar carboidrato, estocou gordura. Se sobrar gordura, estocou gordura. Por que que ele é muito mais fácil do que quando a gente precisa usar o que já está em reserva para ser queimado? Ou não? É só estamos achando que é mais fácil, mas na verdade não é. Queria que você contasse um pouquinho desses dois processos. Então vamos lá. Toda vez que a gente come, esse alimento ele é processado. Desde a boca, ele sofre uma digestão muito importante, que começa na boca, na mastigação, vai para o estômago e o intestino. O intestino é o nosso órgão principal, porque ele absorve esses alimentos. Esses alimentos, eles entram na corrente sanguínea já preparados. Eles já têm forma de entrar na célula, então as vitaminas já estão prontas. Então a gente precisa do intestino para todo o processo acontecer. Alimentos muito pobres em fibras não são absorvidas, elas agem diretamente no intestino e no estômago. Essas fibras atrasam a absorção dos alimentos, do açúcar, da gordura, por isso ela é tão importante, gente. Quando a gente come um alimento rico em fibra, ele dá saciedade, o estômago expande, manda a resposta para o cérebro comer e ele faz a liberação gradual dessas vitaminas, nutrientes, carboidratos, tudo que a gente precisa para viver. Carboidrato é muito importante. Ele é energia, nosso cérebro funciona, a gente pensa, nosso coração bate graças aos carboidratos. Só que se esse carboidrato entrar rapidão na corrente sanguínea, você imagina um boom de açúcar na corrente sanguínea. Nosso pâncreas tem que ficar louquinho para produzir insulina para tirar. Por quê? O açúcar é muito tóxico dentro da corrente sanguínea. Ele agride os vasos. Por que diabético é doente? Não é porque não tem insulina, é porque o açúcar comeu, estragou todas aquelas veinhas finas e causou problema no rim, nos olhos, que é onde as veinhas são mais finas. Então é onde acontece primeiro. Depois vai para o coração, depois vai para o cérebro. Por isso que o diabético tem que tomar muito cuidado com esse excesso de açúcar muito rapidamente na corrente sanguínea, porque o pâncreas não consegue jogar isso para dentro. A célula, ela também é sensível ao açúcar. Então, você imagina esse tanto de açúcar que o pâncreas põe para dentro da célula?
lá dentro. O que a célula tem que fazer, Carol? Se proteger. Como que ela faz isso? Transforma em gordura, que é inerte. E estoca. E estoca. Guarda. E guarda num lugar que a gente não precisa. Antigamente a gente guardava menos, Carol, porque a gente gastava mais, a gente consumia menos, a gente tinha mais trabalho. A gente se movimentava mais, talvez? E esses picos não eram tão frequentes. Tá. Açúcar está na nossa vida há 200, 300 anos. Então é muito recente. Comparado com o alimento. início de tudo, hein? Com o início de tudo. Então Entendi, é muito doutora. pouco tempo. Então, o nosso cérebro, ele não sabe que existe supermercado, gente. Hoje a gente pode guardar fora. Ele quer guardar dentro para quê? Para passar por períodos de escassez. de escassez. É o ursinho hibernando. Só que aí, doutora, a gente já vai começar a falar deles para você também demonstrar um pouco das quantidades e o que a gente precisa. Estocar, então, acaba ficando fácil. Agora, tirar aquilo que está lá, o corpo não faz isso com tanta facilidade. Porque ele tem aquilo pronto. Imagina você tendo picos de glicemia o dia todo. Então, tô comendo uma bolachinha recheada, depois eu comi um pãozinho. É muito mais fácil para o corpo pegar aquilo que está entrando naquele momento, fazendo pico, do que ir atrás da gordura que ele tem que metabolizar, transformar em energia térmica e mecânica. Entendi. Ele fica estocando o tempo todo. Ele fica estocando. E nosso fígado estoca. Uma reserva rápida. Entendi. Sabe assim, a gente tem sempre aquele investimento a longo prazo, que é a nossa gordurinha do quadril, barriga, e a gente tem aquela poupancinha, aquele dinheirinho na conta. Entendi. Que é o glicogênio que a gente tem no fígado. Então, doutora, eu vou lá e já volto e você vai dizer como é que a gente desembaralha essa situação, para de estocar o tempo todo e começa a gastar o que já foi estocado, que eu acho que é o grande objetivo, Sim. Pensando em todos os macronutrientes, certo? Isso. Aqui temos macronutrientes. Macronutrientes. Vou lá e já volto pra gente continuar. Agora, tudo isso, né, gente, é claro que é uma aula com muito detalhe, com uma questão... deixa eu voltar pra doutora então, porque eu deixei mais uma perguntinha. Essa parte da aula, doutora, é muito importante, senão a gente não vai entender os macronutrientes nas suas quantidades que a gente precisa. Então, doutora, já colocou tudo aqui, meninos? Vamos voltar para cá para a gente dar sequência. A Glaucia falou que é melhor a gente voltar para cá para dar sequência e continuar com as bolinhas já. A gente interrompe para a gente não perder seu raciocínio. Vamos Então, lá. vamos Então, quando a gente pensa Aqui, ó. num corpo que tem que gastar, a gente tem que dar pouca energia para ele. Ele tem que trabalhar sem grandes picos, gente. Ele tem que trabalhar estável, com aquele mínimo basal de açúcar no sangue para não armazenar. Tá. Para aquela atividade física que você tem no dia, não guardar energia, gastar tudo que a gente está consumindo para a gente poder ir na reserva. Tipo, faltou, eu vou lá naquele estoquinho, eu gasto primeiro meu estoque de glicogênio do fígado, que é a primeira reserva. Depois eu vou naquela gordurinha periférica. Entendi. Por isso que tem aquela história, menos de 40 minutos, a gente não consegue queimar. Era aí que eu queria chegar, doutora. É por isso que a gente precisa de um tempo para gastar essa primeira reserva, Entendi. para ir para a segunda reserva, que é a reserva de gordura. Que é Por mais isso que em dias frios como agora é mais fácil gastar, porque o nosso corpo gasta mais energia mantendo a temperatura. Tá vendo, gente? Então dá pra comer um pouquinho mais? Não sei, doutora vai responder Se daqui você a quer pouco. emagrecer, não, né, Ó, Carol? então vamos lá. Já a gente começa a falar deles aqui e como a gente coloca na dieta. É claro que aqui todo mundo já ouviu carboidrato simples, carboidrato complexo. A gente distribuiu aqui, mas é mais para você dar uma ideia das quantidades e estratégias de horário pra gente ter essa parte aí da queima da gordurinha, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Pergunta de milhões, mas no final a doutora vai responder. Agora vamos começar com carboidrato simples. Você colocou aqui algumas bolinhas em cima, como vocês podem ver. Carol, a gente o que significa isso? A gente dividiu em índice glicêmico, caloria e valor nutricional. Perfeito. Tá? Num carboidrato simples, vamos pensar num açúcar, a gente tem um alto índice glicêmico, Certo. um alto valor calórico Certo. e um baixo valor nutricional. Por quê? Eu tenho muito pouco nutriente naquilo ali, eu tenho mais caloria, Carol. Entendi. Agora, se a gente colocar aqui um carboidrato um pouquinho mais complexo, como um mel, por exemplo, Tá. ou então um açúcar que não seja tão refinado, então a gente já agrega nutrientes. Entendi. Então, assim, um milho, ele tem muito mais nutrientes do que uma
maisena. Sim, sim, do que o amido puro. É o amido puro, Tá. isso aí. Ele tem muito mais, ele é mais interessante, mas ele não deixa de ter caloria. Entendi. A caloria é igual. Caloria é É igual. só o valor nutricional que muda. Mas qual a vantagem, doutora, desse nutriente pensando na caloria? A caloria também é uma preocupação? A caloria é uma preocupação em todos, então quando a gente pensa em carboidrato, a gente pensa em calorias altas, só que quanto menor o índice glicêmico, mais devagarinho essa caloria vai entrar. Entendi. Então menos trabalho ela vai dar para o nosso corpo. Tá. Vai ter mais trabalho de digestão, mas isso é saudável, vai para o corpo para trabalhar em prol dessa caloria. Então, quanto maior o valor nutricional, melhor. O arroz integral, ele tem menos caloria? Não. Ele tem um índice glicêmico menor. Tem, mas ele continua tendo alta caloria, Tá certo. tá? Vamos comparar as proteínas, então? Porque proteína reino animal, proteína reino vegetal, e aí? É uma discussão. Todo mundo fala das proteínas. Qual que é melhor, proteína animal ou vegetal? A proteína animal ela é melhor absorvida, ela traz vitaminas do complexo B. Mas, gente, sou vegetariano, não como proteína. Tudo bem? A gente tem que dar esses nutrientes de uma outra forma. Suplementando, talvez. Suplementando, talvez. Então, a gente tem várias técnicas hoje. Hoje em dia, a mais moderna delas é o soro, porque a gente dribla a absorção. Certo. A gente dribla a caloria. Você não precisa pôr caloria, você só põe o nutriente. Você só põe o valor nutricional. Você não coloca o resto. Entendi. Entendeu? Então, aí, às vezes, quando a gente é inteligente nisso, a gente consegue comer muito com pouca caloria, Carol. Vou lá e já volto, que essa parte é boa também, que a gente quer saber isso aí. Como é que a gente junta tudo, como é que tem, então, nutrientes com poucas calorias e no final dá tudo certo. Agora, doutora, vamos lá, vamos juntar aqui para o nosso, finalmente, proteínas, gorduras, calorias, e aí? Vamos falar um pouquinho das gorduras, Carol, porque isso aqui é muito importante para uma dieta. Porque a gente pode ter uma gordura boa, um azeite de oliva extra virgem muito bom. Tá. Esse azeite, por mais que ele seja bom, ele é uma gordura. Ele tem 9 calorias por grama. Imagina que cada bolinha desse seja 1 grama. Então, quantas calorias tem numa colher de azeite, num potinho de azeite? E a gente enche a salada de azeite, achando que está fazendo aquela vantagem enorme. É saudável, tem nutriente, mas tem caloria, gente. Não vai deixar você emagrecer. E aí? E aí? Você acaba atrapalhando a sua dieta pensando que está fazendo uma coisa boa. Como é que a gente, então, traz os benefícios e talvez essa parte nutricional dessa gordura boa sem as calorias? É possível? Dá para fazer isso, dá para usar pouca, você não precisa tirar, porque o corpo precisa de gordura, gente. Os nossos hormônios são feitos a partir de gorduras boas. Então, se a gente não tem gorduras boas, a gente não tem hormônios. Verdade. Por isso que grandes atletas com pouca gordura no corpo não menstruam, tem muita dificuldade. Fazem a outra parte, outra parte. Então, é comer pouco. É entender, não jogar aquele azeite todo, mas colocar num borrifadorzinho, é usar pequenas quantidades, não associar, por exemplo, lá estou fazendo uma carne com muita gordura, que é gordura ruim. Tá. Ela tem as calorias, ela não tem a parte boa, apesar do índice glicêmico, porque a gordura tem um índice glicêmico, ela dá muito trabalho para ser digerida. Tá? Então, aí a gente pega aquela picanha com 2 dedos de gordura, joga azeite por cima. Socorro. Aí vai superar muito. Aí vai superando muito as nossas necessidades. Por isso que a gente fala, vamos usar a inteligência. Posso tomar uma cápsula de ômega 3? Posso tomar uma cápsula de ômega 3, mas ela tem benefícios e não tem a caloria. Tem a caloria, mas é menor, é pouquinha, é menorzinha. Você controla essa caloria. Entendi. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender de onde vem a caloria. A gente tem que entender o índice glicêmico. Não adianta nada a gente ter baixa caloria com índice glicêmico alto. Melancia, Carol. Entendeu? Ela é baixa caloria, mas ela tem um índice glicêmico alto. Ela tem um alto índice glicêmico. Entendi. Então, tem alimentos que agregam muito, tem alimentos que agregam menos. Intestino inflamado é um horror. Por que um horror? Porque ele não absorve os nutrientes e absorve as calorias.
Ui. Então, porque o carboidrato é fácil de absorção e ele é absorvido no tubo inteiro praticamente. Entendi. E as coisas boas, não. Então, às vezes a gente entra com terapias adjuvantes para dar esses nutrientes fora do intestino, tá? Porque aí entra essas outras coisas e a partir daí ele vai desinflamando e vai começando a absorver sozinho os outros nutrientes. Que legal, então, doutora. por isso que às vezes, por que eu tenho que fazer dietas muito restritivas? Para salvar o teu intestino que não tá absorvendo as vitaminas, mas absorve as calorias e carboidrato, gordura, né? E estoca. E estoca. Por isso que é individualizado total, Carol. Perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Darkley. A ingestão de fibras pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, além dos carboidratos e gorduras? Normalmente não, porque ela não impede, ela só atrasa. Tá? E ela melhora o trânsito intestinal. Quem não vai no banheiro, gente, não perde peso, porque também a comida fica estocada muito tempo ali, você vai tirando muito nutriente, muita caloria daquele alimento. Então, você acaba absorvendo demais e criando outros problemas. Então, a gente tem que trabalhar para a gente ir no banheiro todos os dias. Doutora, nós temos segundinhos finais. Juntando esta aula, que a gente tem que se preocupar com absolutamente tudo desses grupos de alimentos, então tem coisas muito boas que eles oferecem, mas a gente tem que tomar cuidado com a caloria, ou seja, entendemos que temos que ter um equilíbrio. Para a gente fechar, em poucos segundos, qual a estratégia da pergunta que eu deixei lá no início, está todo mundo curioso, para a gente chegar na segunda etapa de queima do que já está estocado, se a gente tiver equilíbrio nos macronutrientes? Baixo carboidrato. Baixo carboidrato? Carboidrato é a maior fonte de guarda. Quando a gente abaixa, eu não estou falando low carb, zero carb, não. Tá, gente? É baixo, a gente tem que viver bem. Mas se você quer emagrecer, a gente não consegue emagrecer comendo muito. E o saudável nem sempre emagrece. Cuidado com dietas de academia, cuidados com estratégias feitas para todo mundo, porque pode não ser para você. Porque aí você tem a diabetes, você tem sua relação com a insulina, você tem um monte de coisa que a gente tem que avaliar. Tá certo. Você volta, doutora, pra gente... Volto sempre, Carol. Passar mais estratégias para chegar lá e pra gente conquistar o resultado. Agora é o momento, né, gente? Inverno é o momento de emagrecer. É isso. Doutora Arrasa, vai lá nas redes sociais que ela tem muito vídeo bacana, muita receita legal também. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Ela que é nutróloga e tá sempre com a gente. Um beijo, obrigada, viu? Linda como sempre, cheia de conteúdo e a gente gosta disso.